Oi, eu e o Marcos vamos falar um pouco sobre eutanásia, que é um termo que vem do grego e significa algo como boa morte ou morte sem dor. Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo Francis Bacon, que se demonstrava em suas obras ser super a favor da prática e defendia também ser a melhor opção para pessoas com doenças incuráveis. Bem, a prática consiste basicamente nisso, em aliviar o sofrimento de alguém com uma doença incurável ou em estado terminal. Oi, eu vou falar um pouco da relevância da eutanásia. A eutanásia é um tema muito debatido, é muito importante estudá-la e debatê-la. É tamanha importância que existe uma federação chamada Federação Mundial das Sociedades do Direito à Morte, que essa federação ela procura implantar nos países que não a têm. Geralmente, quando esse assunto é debatido, as pessoas levam em consideração experiências e relatos de pessoas que já vivenciaram. Por exemplo, as pessoas que são a favor geralmente relatam o sofrimento, usam como argumento o sofrimento e os gastos, principalmente, como argumentação. Além disso, as pessoas costumam falar que a pessoa tem que ter o direito de escolha, se ela vai lutar pela vida ou se ela vai escolher a morte, principalmente quando ela está passando por um grande sofrimento. Alguns psicólogos ainda defendem que quando a pessoa começa a se sentir prisioneiro do próprio corpo, essa acaba sendo uma opção. Isso, inclusive, pode ser visto em um filme que eu acho que muita gente já viu, que é Como Eu Era Antes de Você, que o personagem, no final, ele acaba se sentindo prisioneiro do próprio corpo, necessitado de outras pessoas para realizar, atividades básicas do dia a dia, e ele acaba se sentindo sozinho e prisioneiro do próprio corpo e decide como essa sendo a melhor opção para ele. Bom, como sempre existem os argumentos a favor, também existem os contras, sendo entre eles o princípio religioso. A igreja fala que só Deus pode tirar uma vida. Também existe a ética médica, que fala que o médico que promover a eutanásia ou participar da morte antecipada do cliente é errado. E nisso pode haver uma punição até como cassação, porque é um crime. Na ética médica fala que o médico deve ajudar o paciente, independente de tudo. O médico tem que ajudá-lo e não promover a eutanásia. Também existe o Código Penal, que fala que é um crime você participar ou ajudar em um suicídio ou um homicídio. Não pode, é crime. Bem, entre os tipos de eutanásia, tem a eutanásia ativa voluntária, que é quando o paciente dá o consentimento para que administrem remédios nele e façam outros procedimentos. E a involuntária, essa é proibida em todos os países, pois não tem o consentimento do paciente. Também tem o suicídio assistido, que é onde o próprio médico fornece as ferramentas para o paciente decidir se comete ou não. Tem a eutanásia de duplo efeito, que ocorre por ações indiretas médicas. E essa é muito confundida também com a metanásia, que ocorre pela negligência e pela imprudência tanto dos médicos como dos hospitais. Bom, agora eu vou falar também de alguns tipos de eutanásia. Sendo a primeira que eu vou falar, a ortotanásia. Bom, a tradução dela significa morte correta. É quando o paciente não tem cura e nem tratamento. Podemos dizer que é uma morte natural, muitas vezes chamada também de morte digna, que é quando o paciente não quer ser ressuscitado. Bom, também a distanásia. O nome já fala, distância, e tanásia significa morte. É uma distância da morte, né? É quando o médico tenta prolongar a vida do paciente ao máximo, usando aparelhos e medicamentos. Bom, essa forma ela não é muito indicada, porque só serve apenas para quem tem dinheiro e também o paciente sofre. Ele continua sentindo as dores, continua sentindo os efeitos. Então, não acaba com o sofrimento e com a dor dele, apenas prolonga. Bom, também há uma pouco falada, que é a mistanásia. A mistanásia pode-se dizer que ela é uma eutanásia social. É quando ocorre a negligência do hospital ou do médico de atendê-la, ou até mesmo a imprudência,
que é quando há falta de conhecimento do médico mesmo sobre o que a pessoa tem, e a pessoa acaba falecendo antes da hora. Isso é uma mistanásia, uma negligência ou imprudência, ou falta de conhecimento. Bem, no Brasil, a eutanásia é considerada crime e um processo muito antiético. Porém, a ortotanásia ela é aceita pelo Conselho Federal de Medicina. Alguns países aceitam tanto o suicídio assistido como a eutanásia ativa. Esses são a Holanda, a Bélgica, a Suíça, o Luxemburgo, a Alemanha, a Colômbia, o Canadá, o Uruguai e alguns estados dos Estados Unidos, sendo que dentre esses, só a Suíça aceita fazer em estrangeiros. Bem, há um longo processo para que a eutanásia seja feita, mas o principal é que se a pessoa for maior de idade, ela tem que fazer um consentimento assinado e esclarecido. E se a pessoa for menor de idade, só com a permissão dos pais, e só é aceita em casos muito específicos, onde a doença realmente não tem cura e causa muito sofrimento. Bom, agora eu vou falar de um caso específico de uma atleta belga. O nome dela é Marieke Verwoerd. Ela sofre de uma doença degenerativa progressiva que provoca dores intensas, ataques epiléticos e cegueira também. Bom, a atleta veio em suas redes sociais e postou que queria praticar eutanásia em si mesma. E ela se aposentou agora, nos últimos Jogos Paralímpicos que teve no Rio. Ela se aposentou. E fez todo o processo, foi no psiquiatra, pegou as três assinaturas dos médicos. E tá com documento já para praticar a eutanásia. Só que ela falou que ela não sabe quando vai usá-lo para praticar a eutanásia. E aí ela tá só esperando o momento certo para praticá-la. Então esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir até aqui.